E aí, gurizada do primeirão, tudo tranquilo com vocês? Bom, turmas então do primeiro ano. Na nossa última videoaula, onde a gente iniciou o nosso terceiro e último trimestre, eu apresentei para vocês duas novas grandezas físicas. Estão lembrados quais são elas? Vamos aí puxar na memória. Foram o impulso, estão lembrados? Grandeza física vetorial, não é? Dado seu módulo pelo produto de uma força por um intervalo de tempo, onde a direção e o sentido é a mesma da força que o gera. E trabalhamos também com quantidade de movimento, que é também uma grandeza física vetorial que surge toda vez que uma massa estiver submetida sobre uma determinada velocidade. E eu disse para vocês que na nossa próxima aula, ou seja, a de hoje, nós iremos aprimorar um pouquinho os nossos conceitos acerca dessas duas grandezas físicas novas para nós. Então, o que a gente tem como objetivo para hoje? Hoje, a gente precisa definir um teorema, compreender um teorema, que ele é chamado Teorema do Impulso. E ainda para hoje, a gente vai trabalhar com a conservação da quantidade de movimento. Então, para lembrar para vocês do nosso tema, eu coloquei aqui o bilhar, não é? Algumas bolinhas que estão sendo impulsionadas por um taco, onde com isso elas passam a se movimentar, gera ali uma quantidade de movimento. O que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Então, a primeira coisa, a gente vai definir o teorema do impulso. Vocês prestem atenção que eu vou demonstrar ele para vocês. Vocês não precisam memorizar essa demonstração, só para não chegar e jogar uma igualdade pronta para vocês. Eu vou indicar de onde que ela parte. E esse é o teorema do impulso que vocês têm que saber então o resultado final, saber trabalhar com ele e não demonstrar. Bom, lá na nossa última aula a gente aprendeu qual é o módulo do impulso, tá aqui do lado, força vezes ΔT. Porém, lá da segunda lei de Newton, o que é força? Massa vezes aceleração. Então, no lugar da força, aqui na equação do impulso, eu vou escrever massa vezes aceleração. Mas a aceleração, vocês aprenderam lá da cinemática no primeiro trimestre, que ela é a variação de velocidade num determinado tempo. E é por isso que a gente tem que a força resultante é massa vezes ΔV sobre ΔT. Voltando lá então para a equação do impulso, nós vamos ter que o impulso é a massa ΔV sobre ΔT vezes, não é? O ΔT que passou para o outro lado multiplicando. Então a gente vai ter o quê? Força resultante vezes ΔT igual a massa vezes ΔV. Só que força resultante vezes ΔT é igual a massa e eu abri o ΔV em velocidade final menos velocidade inicial. E aplicamos ali a propriedade distributiva, por isso que a gente tem força vezes ΔT igual a massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Só que força vezes ΔT, eu posso dizer que é o quê? Massa vezes velocidade, aprendemos na última aula que é quantidade de movimento. Por isso, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. E isso é definido como variação da quantidade de movimento. Porém, força vezes ΔT é impulso. E aqui, gurizada, a gente chega numa igualdade que é o teorema do impulso. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento de um corpo. Por isso, turma, lá na nossa última aula, eu falei para vocês que a unidade de impulso poderia ser usada também como a da quantidade de movimento. Estão lembrados? Quilograma metros por segundo. Ou seja, o impulso da resultante das forças que atuam num ponto material, num certo intervalo de tempo, é igual à variação da quantidade de movimento do ponto material neste mesmo intervalo de tempo.
Resumindo tudo isso, a conclusão de tudo isso, eu volto a dizer, não precisem saber decor essa demonstração, mas tem que entender que todo impulso causa no corpo uma mudança na sua quantidade de movimento, uma mudança na sua velocidade. Então aqui a gente tem um homem impulsionando um carrinho que inicialmente estava parado. Se ele impulsionou, ele mudou a velocidade desse corpo, dessa massa, gerando um determinado impulso. Ali a gente tem um caminhão, não é uma imagem engraçada até certo ponto, não é, se não fosse trágica, que alguém impulsionou esse caminhão e a velocidade dele variou. A quantidade de movimento dele variou. Esse caminhão virou, não é? Está tentando voltar à sua posição correta. Uma outra imagem, não é? Engraçada, aquele cachorro jogando ali sinuca, impulsionou a esfera e essa esfera, então, ela passa a mudar a sua quantidade de movimento. Então, todas as imagens relacionadas ao teorema de um impulso, que o impulso causa uma mudança na velocidade do corpo, consequentemente uma mudança na quantidade de movimento. Tá claro, gurizada? Essa é a consequência direta do teorema do impulso. Mas então a gente pergunta, estão lembrados lá na nossa última aula, quando eu coloquei esse slide, questionei como é que eu calculava o impulso de uma força variável? E aí eu disse para vocês que era através de uma área gráfica. Então, se essa área gráfica de força por tempo me gera o impulso, automaticamente ela me coloca também a variação da quantidade de movimento. Então, muitos exercícios dão um gráfico de F por T e ao invés de questionar o impulso, vai questionar sobre variação da quantidade de movimento ou sobre velocidades. E os alunos ficam perdidos de como calcular. Vocês já sabem, é através da área gráfica. Não falei para vocês na nossa última aula, porque este seria o momento dentro deste contexto. Tá claro? Então, teorema do impulso é dizer que ele causa uma variação na quantidade de movimento de um corpo. Segundo objetivo de nossa aula é trabalhar com a conservação da quantidade de movimento. A gente já trabalhou com conservação de energia, já trabalhamos com sistemas conservativos. Então vamos relembrar aqui. O que são sistemas conservativos? São aqueles em que não existe a ação de forças externas, forças dissipativas. A gente está falando apenas com forças dentro dos sistemas. E nesta situação, onde a gente trabalha com impulso, se não tem forças externas, o impulso é zero, porque o impulso é força vezes ΔT. Não tendo força, não tem impulso. E se não existe impulso, pelo teorema do impulso, não tem variação na quantidade de movimento. Ou seja, a quantidade de movimento do sistema ela tem que ser inicialmente igual ao final. Não pode ter variação. Então, isso que eu expressei para vocês, agora está aqui do lado, expresso matematicamente. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Se não existe força para o sistema ser conservativo, o impulso é zero. E se o impulso é zero, a quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Esse ponto, gurizada, é importante, porque vocês vão resolver muitos exercícios que gostam muito de cair na SpaceX, no Enem, nos vestibulares por aí, que trata-se da conservação da quantidade de movimento, que a gente tem que fazer, tem que solucionar, levando em consideração isso que foi dito agora. Então vamos ver um exemplo bem clássico para que vocês aprendam a usar a conservação da quantidade de movimento. Olha só então. Antes do exemplo, não, desculpa, tem mais algumas imagens. Antes do exemplo, a variação da quantidade de movimento, quando ela não existe, ela vai explicar, por exemplo, quando um corpo é lançado para uma direção, a direita, o outro corpo tem que ser lançado para a direção oposta. Por quê? Porque se vetorialmente a gente somasse as velocidades em sentidos opostos,
a gente tem uma variação da quantidade de movimento nulo, ele se conserva. É por isso, por exemplo, que a gente tem o pêndulo de Newton aqui, essas esferinhas que vai levando a quantidade de movimento de uma até a outra e assim sucessivamente. Ou, por exemplo, a imagem deste menino, eu não sei que arma seria esta, onde no momento do tiro o projétil é lançado em uma direção e a arma foi lançada em direção oposta, em sentido, aliás, oposto. A direção é a mesma, mas em sentido oposto. Por quê? Para que a quantidade de movimento seja conservada. E agora sim, gurizada, vamos para o cálculo. Primeiro exemplo aí que a gente vai ver, bem clássico, e a conservação de quantidade de movimento é sempre dessa forma com que vocês vão resolver. Uma granada, olhem só que coincidência, não é? De meio quilo, 0,5 kg, ela está inicialmente em repouso sobre uma superfície lisa, sem atrito, uma superfície plana, sem atrito, lisa, e ela vai explodir em 3 fragmentos que vão ser indicados na figura. O que o exercício pede é para calcular a velocidade do terceiro fragmento. Como que a gente vai calcular, então, a velocidade desse terceiro fragmento da granada? Então, olha a imagem do que vai acontecer. Ela vai explodir, se separou em 3 partes, onde uma primeira parte de massa 0,1 kg foi para a esquerda com velocidade de 700 metros por segundo. Uma segunda parte dessa granada, com massa de 0,2 kg, foi para a direita, com uma velocidade de 100 metros por segundo. E uma terceira parte da granada também foi para a direita. E a questão é, com que velocidade? Então elas se fragmentaram na mesma direção, porém a massa 1 estava num sentido, a massa 2 e 3 em outro sentido, que é oposto ao 1. Como que a gente resolve esse tipo de exercício? Como é que eu vou adivinhar qual é a massa desse terceiro fragmento e a velocidade desse terceiro fragmento? Então, sempre a gente vai fazer o seguinte. Olhem só, gurizada. A gente vai dizer que a quantidade de movimento se conservou. Ou seja, a quantidade de movimento de antes, do início, antes da explosão, é igual à quantidade de movimento de depois da explosão. Só que antes da explosão, quantos corpos nós tínhamos? Um só corpo, somente a granada, uma quantidade de movimento então. Depois da explosão, a gente obteve 3 fragmentos de granada. Então a gente vai colocar 3 quantidades de movimento. Tá claro o porquê dessa equação aqui embaixo, dessa igualdade? Antes, uma única massa, a granada inteira, depois 3 fragmentos, por isso 3 quantidades de movimento. Cada quantidade de movimento, a gente vai abrir na sua equação, massa vezes velocidade. Só que antes da explosão, inicialmente, a massa da granada era 0,5. Mas qual era a velocidade dela? 0. O enunciado dizia que ela estava em repouso. Então a quantidade de movimento inicial é 0. Ela estava parada. E depois ela se fragmentou em 3 partes. A primeira parte de massa 0,1 e de velocidade 700 metros por segundo. Foi aquele pedaço que foi para a esquerda. Porém, a massa 2 ela é de 0,2 com uma velocidade de 100 metros por segundo. Aí vocês vão estar perguntando, professor, por que na equação ficou negativo? Negativo porque velocidade ou porque quantidade de movimento são grandezas vetoriais. Se a gente definiu que para a esquerda ela é positiva, para a direita ela tem que ser negativo. Por isso que a massa 2 e a quantidade de movimento 2 e a quantidade de movimento 3 ficaram negativas. Entenderam? Ah, professora, eu poderia escolher o oposto? Poderia fazer sem problema algum, que a resposta é a mesma. Mas vamos seguir na nossa substituição de dados. A massa 3, quem é a massa 3?
Se a massa 1 é 0,1 kg, se a massa 2 é 0,2 kg, nós já temos 0,3 kg. E essa granada tem 0,5 kg. Então, quanto que sobrou para a massa 3? 0,2 kg. E a velocidade é o que a gente quer saber. Então, 0,5 vezes 0, 0. 0,1 vezes 770, menos 0,2 vezes 100, 20, menos 0,2 V3. O 0,2 V3, então, negativo, foi para o outro lado positivo, igual a 50. E aqui a gente tem, então, que esse terceiro fragmento de granada de massa 0,2 foi lançado a uma velocidade de 250 metros por segundo. E se eu juntar essa quantidade de movimento com a do fragmento 1 com a do fragmento 2, junto nós vamos ter o quê? Zero. Nós vamos ter zero, que é a quantidade de movimento inicial. Inicial igual a final. E é assim, gurizada, que vocês vão resolver todos os exercícios de quantidade de movimento, que precisa ser conservada. Tá claro? Bom, turma, na aula de hoje, então, o que a gente viu? A gente viu o teorema do impulso. Sabemos que, a partir de agora, todo impulso promove uma mudança na velocidade de um corpo, consequentemente uma mudança na quantidade de movimento desse corpo, e que em sistemas que estivermos livres de forças externas, o impulso é zero, por isso a quantidade de movimento se conserva. E se a quantidade de movimento se conserva, a gente vai dizer que a do início do nosso exercício vai ser sempre igual à do final. E solucionar os exercícios conforme eu indiquei para vocês nesse nosso exemplo. Tudo bem, gurizada? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, vão repetir a aula, vão pesquisar na internet, vão me chamar ali no Moodle para tirar as suas dúvidas. E na próxima aula vem aí uma listinha de exercícios sobre esses pontos, tá bom? Então, gurizada, continue se cuidando, se protejam e um forte abraço para cada um de vocês. Até mais!